Fala pessoal, muito bem-vindos a mais uma análise personalizada. Eu sou o Dudu Monteiro e por aqui eu faço um diagnóstico de anúncios do Airbnb de outros anfitriões. Então vamos começar aqui. Hoje terei o imenso prazer de analisar o anúncio da anfitriã Rose, que fez essa encomenda para que analisemos esse imóvel em Mongaguá. Então vamos começar aqui pelo título. A Rose ela já havia comprado o nosso e-book, que tem as 21 estratégias, né, para anfitriões iniciantes. Então, ela já vem aplicando algumas coisas aqui que eu identifiquei, né, como título, descrição. Então, vamos dar um toque aqui para ficar ainda melhor, trazer mais hóspedes, mais visualização e aumentar a taxa de conversão desse anúncio que tem potencial de sobra. Então vamos começar aqui pelo título: Refúgio em Mongaguá, a 250 metros do mar, até 13 pessoas. Beleza, Rose, já colocando aqui como sugestão, tá? No título você pode deixar aqui, ó, casa em Mongaguá, né? Ou casa em Mongaguá. Aí pode colocar uma barra aqui a 250 metros da praia, não precisa ser do mar, da praia, né, e até 13 pessoas. Beleza, o hóspede, o lead já vai ver que é uma casa para grupos, e enfim, muito bom. Então, uma casa para 13 hóspedes, tem 3 quartos, sendo 5 camas e 2 banheiros. Vamos ver as imagens. Vejo que você segmentou muito bem, dividiu por cômodos, isso é importantíssimo. Um detalhe muito bom que eu deixo sempre para os anfitriões é que entre em cada cômodo e adicione todos os itens, as comodidades que tem em cada cômodo, né? Por exemplo, será que na sala de estar só tem TV e ventilador de teto para adicionar? Estou vendo que tem, deixa eu ver, sofá, enfim, o que tiver a mais vale revisitar para adicionar nessas partes aqui de cada cômodo, tá? Então na cozinha completa, verificar se não tem nenhum eletrodoméstico que ficou faltando aqui na descrição. Área de jantar, eu vejo que tem uma churrasqueira, pode incluir churrasqueira aqui, entendeu? Então coloca todos os itens que comporta cada cômodo, tá? Então tem o quarto 1, quarto 2, quarto 3, banheiro 1, banheiro 2, também faltando a descrição, né, para ficar mais completo. A área da lavanderia, beleza. A parte externa e fotos adicionais. Tá ótimo. Então vamos lá. Nessa parte de imagens, eu sempre recomendo que coloque uma foto que tenha mais atratividade, né? Que o hóspede vá realmente bater o olho e falar, pô, é aqui que eu quero ficar, entendeu? Então é bom sempre revisitar as imagens, reorganizando, né? E testando também. Às vezes a foto da sala talvez não seja a melhor da sua casa. Pode colocar de repente uma foto da fachada primeiro e depois na sequência uma foto da praia, da orla, né? Então mexer nessa composição para tornar o imóvel mais atraente ao primeiro olhar do hóspede é importantíssimo, tá legal? Bacana que você tirou fotos aqui na claridade do dia, então tá perfeito, é isso mesmo, tem que ser assim. Eu vejo que você já está como preferido dos hóspedes e com 6 avaliações. Ainda faltam 4 avaliações ou 4 estadias para você começar a entrar naquele âmbito do selo de Superhost, né? Após 10 estadias, avaliação acima de 4,8, né? Vejo que você está com 5 estrelas, beleza. Taxa de cancelamento zerada e taxa de resposta 100%. Vamos ver se a tua taxa de resposta está legal. Está bacana. Taxa de resposta 100%, responde até 1 hora. Tem que responder em minutos. É isso mesmo, rapidez, agilidade, porque é isso que o hóspede procura. E às vezes você perde ali o timing, né? Você perde uma reserva justamente porque demorou 1 hora, 2 horas para responder aquele hóspede, aquele lead, né, que está chegando e está verificando vários anúncios ao mesmo tempo. Então, por isso, a agilidade é importantíssima na hora de responder, né, as perguntas, enfim. Aproveitando essa questão de agilidade, vale a pena deixar ativo a configuração de reserva instantânea, tá? E existe dentro da reserva instantânea uma opção para você deixar marcada para só
aceitar a reserva instantânea para aqueles hóspedes que já tenham boas avaliações na plataforma. Vale muito a pena. O hóspede quer realmente clicar, se fazer a reserva, e depois de alguns dias você vai perceber que esse hóspede vai vir a falar com você, anfitrião. Tá? Então, beleza. Aqui são itens que os hóspedes estão falando, né? Então, experiência de check-in excepcional. Amigos de 4 patas são bem-vindos, legal, aceitar pet, né? E a comunicação do anfitrião, maravilhoso, 5 estrelas. Vamos aqui para a descrição sobre o espaço. Eu já verifiquei que você deixou bem completo, atrativo. Eu posso, depois dessa análise, esmiuçar um pouquinho mais e, como sugestão, fazer uma divisão ainda melhor para você. E eu mando tudo por e-mail, tá bom? Assim como sugestão para o seu título, beleza? Mas legal, a única coisa que eu chamo a atenção aqui seria pelo não é permitido fumar, ok, mas não fornecemos roupas de cama e toalhas de banho e a taxa de limpeza é combinada à parte. Eu vou explicar primeiro, a taxa de limpeza é combinada à parte. Essa taxa de limpeza você consegue colocar já no seu anúncio, tá? Então, na hora que o hóspede faz a reserva, ele já vai ser impactado com essa taxa de reserva. Aí você vai escolher ali o valor de acordo com a sua região, né? Conforme os outros anfitriões, outras unidades cobram, e também com o seu custo realmente com a limpeza do seu imóvel. Tá? E não fornecer roupas de cama e toalhas de banho, isso é bom que você avalie, porque é um conforto maior, né? Então imagina os hóspedes chegando à noite, né, e ainda ter que pesquisar sobre toalha, tem que comprar ou levar, até mesmo levar, né, a roupa de cama e toalhas de banho para aquele Airbnb, para aquela hospedagem. Então acaba que é um item assim indispensável que eu chamo e sempre sugiro aos anfitriões que forneçam toalhas de cama e de banho. Se você achar que o custo vai ser muito elevado, você ainda pode colocar uma taxa extra para a utilização de roupa de cama e de banho, e isso também você configura ali na parte do calendário, né, das especificações e taxas. Né? Então você pode adicionar taxa, não é uma coisa que eu indico colocar taxas, porque acaba que o algoritmo limita a entrega realmente, né? Então quanto mais limitações você colocar, regras, taxações e tudo mais, menos o algoritmo vai ficar do seu lado. Então vale a pena pensar nisso, né? Se vale a pena colocar taxa e incluir, ou então você mantém dessa forma e vai verificando o feedback dos seus hóspedes, tá legal? Então vamos para a parte das comodidades. Eu vi que você destacou aqui a maior parte das comodidades, né? Eu chamo a atenção sempre para 2 itens indispensáveis, que são detector de fumaça e alarme de monóxido de carbono. Esses 2 itens você encontra no Airbnb de forma gratuita. Eles possuem um site que depois eu vou encaminhar para você. E aí você pode pedir para eles, né? Eles encaminham gratuitamente. E após a instalação é só tirar uma fotinho e mandar para eles, formalizando que eles vão liberar ali essas 2 comodidades nessa parte que é tão importante para o seu anúncio, né? Porque traz segurança não só para o seu imóvel, mas para os hóspedes principalmente. Né? E aí vai aparecer nessa parte aqui de segurança e propriedade, os 2 itens, alarme de monóxido de carbono e o detector de fumaça. Tá? Aproveitando que a gente está nessa parte das regras da casa, eu destaco aqui o horário de check-in e check-out. Hoje, por lei, a gente tem 3 horas, isso vale para pousadas, hotéis e para gente que atua na locação de curta temporada. Então a gente tem 3 horas para organizar, limpar nosso imóvel. As outras 21 horas ficam disponíveis para o uso do hóspede, né? Dos hóspedes. Então o check-in, no meu Airbnb, por exemplo, eu permito o check-in a partir das 2 horas da tarde e o check-out antes das 11 horas da manhã. Considerando isso, 3 horas de limpeza eu tenho para organizar ali todo o imóvel, tá bom? E só faz esse ajuste, né? Ver o melhor intervalo que você tem de tempo. Pode ser check-out até meio-dia e entrada a partir das 3 horas da tarde. Beleza, fica perfeito também, tá? Sobre política de cancelamento.
Eu costumo deixar a política de cancelamento aberta, flexível, que a gente chama, ao longo do ano, mas em períodos de carnaval, ano novo e feriados, grandes eventos, eu coloco uma política restrita, porque aí impede que o hóspede cancele de última hora e você perca muito dinheiro, né? Principalmente eu falo nas épocas de carnaval e ano novo, que são as de maior faturamento nos Airbnbs estatisticamente, tá? Nessa parte aqui do mapa, da localidade do seu imóvel, você pode adicionar e deve informações sobre o local, sobre, né, a região que você tem o Airbnb, tá? Vale muito a pena também. Seu perfil está ótimo, taxa de resposta 100%. As avaliações mostram, né, que o imóvel realmente está acima da média, né? A casa é simplesmente linda, arejada e muito confortável. Foi muito maravilhoso, a Rose foi super simpática. Casa limpa, comunicação com a Rose ótima. Quer dizer, dos 6 hóspedes que vieram, os 6 ficaram muito satisfeitos. E é isso, é manter um bom trabalho e agora trazer mais visibilidade para o seu anúncio. Agora vamos falar de uma parte muito importante, que é a precificação e as promoções que eu tanto gosto de falar. Então aqui eu selecionei ali um período ainda na época de carnaval, aqui no finalzinho do carnaval já, né, na semana ainda, do dia 18 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro para 10 hóspedes. Vejo que você tem um pequeno desconto aqui, talvez de 10%, né, no seu Airbnb, que é uma promoção talvez personalizada que você tenha colocado, ou aquela de início que o Airbnb, né, ele disponibiliza, beleza, para 2 noites, R$ 710 para 10 hóspedes. Agora vamos para o mapa, vamos ver se o seu preço diante da concorrência está ok. Não é da concorrência não, da sua vizinhança, porque na realidade cada Airbnb tem a sua peculiaridade, né, e cobram de acordo com o que oferecem. Então vamos lá, ó, vejo que você está aqui, vamos ver esse aqui, ó. É uma casa de 2 quartos, 8 camas, também para bastante gente. Beleza. A sua aqui, também 5 camas, mesmo padrão, né, de número de hóspedes que você aceita. Ele também aceita essa quantidade. Esse daqui também bem parecido, né? Bacana. Eu diria o quê? Por exemplo, ao invés de mexer em preço, eu trabalharia mais a parte das promoções, tá bom? Então você está na média das casas que oferecem a quantidade de camas, né, para pessoas acima de 10 pessoas, por exemplo. Então você está numa média muito adequada aqui. Está muito adequado, tá? Não esse. Esse daqui também 9 camas. Então você está na média, está ali no preço base até. Então não precisa diminuir mais, tá bom? Mas a gente vai falar aqui de promoção, tá? E aí eu destaco, são 4 as promoções que eu indico, tá? E que todo anfitrião deve fazer, porque isso traz realmente visibilidade. Então, promoção semanal, promoção mensal. Na promoção semanal, pode colocar de 15% a 25%. Na mensal, de 20%, 25% a 35%. Aí, logo em seguida, você vai ver ali no seu calendário, na parte de promoções, promoção de última hora. Promoção de última hora é aquele tipo de promoção que, por exemplo, no dia 18 ao 20 você ainda não tem hóspede e falta exatamente uma semana, 6 dias para o dia 18. E você está ali desesperado, tu quer lotar o teu calendário. Você vai aplicar 10%, 15% promoção de última hora. Na sequência, tem a promoção personalizada. Essa promoção personalizada é a minha preferida. Então você vai ali selecionar, por exemplo, numa semana que fora de temporada, fora de carnaval, de segunda a quinta-feira. Então você quer lotar o meio da semana, não só os finais de semana. Então você vai considerar colocar no mínimo 10% na promoção personalizada naquele período. 10% você ativa um benefício, 15% 2 benefícios e a partir de 20% você ativa 3 benefícios dentro da plataforma do Airbnb, que significa o quê? Os 3 benefícios trazem visibilidade, o algoritmo vai entregar cada vez mais o seu anúncio para outros hóspedes acharem, encontrarem
a sua comodidade, tá bom? Então, basicamente, essas promoções, né, em conjunto vão ser ali um impulsionador tremendo para o seu Airbnb. E não se preocupe porque não se acumulam, tá? Não se acumulam. Inclusive, Rose, hoje mais uma promoção surgiu e assim foi inédito, eu não tinha visto nada igual, que todo anfitrião, inclusive você, deve ter recebido uma mensagem ao abrir o aplicativo de 10% e ativando essa promoção de 10% que vai de hoje, 12 de fevereiro a 12 de março, você fica com um selo, né, em destaque, né, faz o destaque do seu anúncio quando você der o aceite a esse tipo de promoção, que são 10% a mais. Esse sim tem que prestar atenção porque vai acumular com as outras promoções que você vir a acionar aí no seu anúncio, tá bom? Então, perfeito. Dito isso, o seu anúncio tem potencial incrível, né, para performar ainda melhor. Então eu não mexeria agora no preço, não diminuiria os preços no calendário, mas mexeria muito nessas promoções personalizadas, promoção semanal, mensal e de última hora, tá bom? Que vai atrair realmente um público seleto. Daqui a pouco você atinge o selo de super host e a visibilidade vai ficar ainda mais interessante aí para o seu anúncio, tá bom? Eu adequaria as fotos, as imagens, assim como o título, tá bom? A sua descrição tá muito boa, então eu vou trazer mais insumos por e-mail, destacando pontos de melhoria, tudo aquilo que a gente falou aqui e um checklist para facilitar a execução de todos esses pontos que são muito importantes aí para realmente destravar o seu calendário, aumentar o número de reservas e também do seu faturamento, tá bom? Então, Rose, foi um prazer enorme poder analisar, ter a oportunidade de analisar o seu anúncio e nos vemos muito em breve, tá bom? Vou encaminhar todo esse material por e-mail. Muito obrigado pela confiança e sucesso! Um grande abraço, Rose. Fica com Deus.